aqui no site. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa. A transmissão ao vivo no YouTube. Portanto, temos aqui para compartilhar a tela. Ok. Já temos o programa. O programa está ok para transmitir ao vivo. Como vos disse, isto é muito tranquilo. A gente já quebrou um pedacinho o gelo em off. E vamos então, depois deste quebra-gelo, vamos começar. Eu tenho que apresentar estes dois excelentes convidados. Penso que vou ter muitos likes e muitas visualizações, porque toca em quase duas gerações. Geração abaixo, que se reconhece e que vê no João Pedro Silva, JP, conhecido aqui no meio e também a nível nacional e regional. E temos aqui o Rui Correia Nané, conhecido por Nané, que de alguma forma tem muito jovem que vai ver este programa e que vai se identificar, mas muita história será contada aqui, muita experiência e conhecimento já adquirido pelos dois nas experiências que tiveram a nível regional e a nível nacional e neste momento a nível internacional. Portanto, estão a ganhar nome e estão a espalhar um nome nacional açoriano também a nível internacional. Apresento o meu primeiro convidado, Rui Correia, mais conhecido por Nané, joga no Iaguilónia da Polónia. Já jogou no Santa Clara, no FAF, Montalegre, Braga, Guadalupe e Sintrense, correto? E temos também aqui João Pedro Silva, JP, jogador também açoriano, da Graciosa, quer referir que deve ter gente atenta na Graciosa a ver, da Ilha da Graciosa, o Nané, e o JP aqui em São Miguel, que está neste momento a jogar no Panathinaikos da Grécia, o Bursaspor da Turquia jogou, também na Turquia, Paços de Ferreira, Vitória, Trofense, Gil Vicente, Santa Clara e União Miquelense. Portanto, foi os clubes que passou estes dois atletas. Também quero e aproveito para lembrar que nós temos amanhã na diáspora do Canadá e Rádio Asas do Atlântico, Rádio Lumena no 107.1 e 90.0 no Grupo Central, Rádio Audiência em Portugal Continental, na Zona Porto, terça-feiras, a partir das 19. Depois da manhã temos então na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Califórnia, temos Rádio Voz dos Açores na terceira e Rádio Linha Horizonte nas restantes ilhas. Agradeço a vossa presença. Também temos em diferido na televisão portuguesa californiana e na quarta-feira às 17, e agradeço a vossa presença e estarem aqui no programa. Penso que vai estar muita gente agarrada ao ecrã e possivelmente quando passarem diferido muita gente a vos ouvir neste programa, e agradeço desde já a vossa presença. Eu agradeço o convite. Exato, muito obrigado pelo convite. É impressionante a facilidade e a humildade dos dois, que se prontificaram a estar, visto também as vossas agendas e o fuso horário diferente. O vosso fuso horário, qual é a diferença daqui dos Açores? Aqui na Polónia são mais 2 horas que aí. São 10 2 horas. horas. Aqui na Grécia são mais 3. 3. Portanto, estamos bem de... Cada um na sua ponta. É verdade.
Mas esse é um bocadinho o lema dos açorianos, é que há muitos açorianos espalhados pelo mundo, somos só mais dois. É verdade, é verdade. E essa saudade cresce. Posso dizer isto aos dois. A gente dá, eu, pelo menos no meu caso, eu dou valor, comecei a dar mais valor à minha ilha depois de sair dela. É sempre que posso vou à Graciosa. A gente queixa-se que é um meio muito pequeno, há pouca coisa, não sei o quê, mas quando sais da ilha, queres sempre voltar lá. Por isso, é a nossa casa. É completamente. Eu noto, pelo menos mal nós chegamos de avião, lá aquele primeiro suspiro é logo completamente diferente. Digam o que disserem. Eu também era do tipo de pessoa que me queixava muito quando estava em São Miguel, que queria ir, porque não tinha isso, não tinha aquilo. A partir do momento em que estive fora, a primeira semana, eu comentei logo com os meus amigos, com a minha mãe, que já estava com saudades e sempre que posso voltar aí. Eu pelos quando era pequenos, eu quando era pequenino, tinha 16 anos, quando fui para Braga, aqueles primeiros dias era a chorar a berranho. Só que estava na Graciosa, quer sair, mas depois quando sai de lá, agora claro, estou mais habituado, já me dou bem quando sai da Graciosa, é normal, já são muitos anos a sair, muitas despedidas já é normal para mim. Agora, nos tempos que eu era mais jovem, gostava bastante. Como é que os dois identificam-se como profissionais, neste caso do mundo do futebol? Se fosse para identificar o JP, quem é o JP nesta carreira que já tem, ou quem é o Nané nesta carreira que já tem? O Podes JP, resumir. o JP nesse momento ainda não é assim alguém, por assim dizer. É o JP. Tem muita ambição de conquistar muita coisa, mas é uma pessoa tranquila, divertida, amigo do amigo, trabalhador, que dentro do campo vai dar tudo pela equipa e que não desiste daquilo que quer. Não, para mim já ter saído de uma ilha tão pequena e ter conseguido o que já consegui, não são grandes conquistas a nível nacional ou internacional, mas as conquistas que tenho feito, ter conseguido ser campeão nacional no Braga, ser também o jogador açoriano com mais jogos na Primeira Liga no Santa Clara, para mim já são grandes conquistas. Eu como jogador não sou tão chato como o Clemente, mas também considero-me também muito competitivo e penso que isso foi uma das características que também fez ter sucesso, porque onde fui também tenho o meu feitio, não sou muito fácil de lidar por essa competitividade, por esse querer de ganhar. Não querer desiludir as pessoas também, porque eu levo muito na Graciosa, quero chegar à Graciosa sempre de cabeça levantada e não ser mais um que saiu e que voltou, que não conseguiu vingar na oportunidade que tive. E isso para mim é o meu maior orgulho, é sempre esse objetivo que levo, é poder ir à Graciosa, aos Açores e estar de cabeça levantada. Vocês sentem esse peso como mais uma bandeira açoriana fora da vossa ilha? Claro, porque nós já vimos muitos a saírem, já vimos muitos a dar-nos orgulho e nós também queremos dar esse orgulho aos açorianos. Nós no fundo, representamos de certa forma e vem sempre os Açores à conversa, em tudo. E é o sítio onde nós nascemos, é o sítio onde nós crescemos e onde temos as pessoas que gostamos mais e queremos orgulhar-nos dessas pessoas. Exato. O que é que tu sentes? Sentes o mesmo, Nané? Não, eu sinto um orgulho enorme, como tinha dito. E sempre, por exemplo, agora na Polónia, aqui, os meus colegas, ninguém tinha ouvido falar dos Açores e agora quase todos conhecem. Isso para mim é gratificante. E já pessoas perguntam-me, mostra-me fotos da tua ilha, mostra-me fotos dos Açores, como é que é isso aí? Opa, eu digo sempre, é um paraíso. Se queres descansar, Exatamente. se queres relaxar com a família, se queres festa, não é para ir para os Açores, nem para a Graciosa. Mas se queres relaxar, queres ver natureza, é um sítio que não tem muita visibilidade ainda, pelo menos aqui na Polónia e no resto do mundo, digo eu, mas está a crescer no turismo e para mim eu sinto esse papel de onde vou divulgar. Exato. Divulgar a imagem. É o paraíso de Portugal, eu costumo dizer que é o paraíso de Portugal. Para mim, muita gente, mesmo os portugueses não têm como muito destino de férias os Açores, mas quem vai diz que é incrível.
É lindíssimo, é lindíssimo, é lindíssimo. Eu queria-vos levar para outra perspectiva. Vocês veem nos Açores, visto que já percorreram, têm este percurso, posso dizer, meritório, é o vosso mérito, é o vosso trabalho, de um Ocef de Jeremiti, o avançado de 18 anos de Santa Maria, que estreou-se pela equipa principal do Sporting, ser uma coisa mais corrente, mais recorrente no açoriano. Queres dizer Não, primeiro? podes falar, tanto faz, depois eu falo. Não, é assim, eu vou admitir que eu antes de o ver agora, porque eu sigo aqui os jogos em Portugal, antes de o ver agora estrear-se pelo Sporting, não o conhecia. Mas penso que será uma coisa. Penso que se vê mais jogadores açorianos. Ele foi muito novo, Pois, foi com 12 anos. eu nem sabia, não sabia. Mas penso que vai ser uma coisa mais recorrente, porque o mundo já, isto com a internet, com a facilidade que hoje em dia se pode ir a qualquer lado, e nos Açores já há muita qualidade no futebol. Eu digo sempre na Graciosa, eu não era o melhor jogador que andava lá, em termos de qualidade. Havia muitos jogadores, e antigamente na altura do meu pai, jogadores que se fosse hoje em dia, certamente também tinham um futuro no futebol. Mas não acontecia porque a acessibilidade ao continente era pouca. E agora penso que daqui para a frente, e já se vê mais jogadores, no Braga tinha o Rodrigo, fui eu, o JP, agora estreou-se agora no Sporting, e vai aparecer mais, de certeza. Paulo Henrique também. Paulo Henrique, exato, do Santa Maria. Grande Paulo. E mais jogadores vão aparecer certamente. Não, e tem muitos. Agora, o jogador açoriano sempre teve qualidade e toda a gente sabe que o jogador açoriano tem muita qualidade. Agora também não é fácil e tu sentes que nós, quando éramos mais novos, a dificuldade que tínhamos. Eu, por exemplo, eu lembro-me de ir muitas vezes fazer experiências ao Sporting, ao Benfica, etc, mas olhavam para mim, mas também era mais fácil, se calhar, ir buscar um jogador que se calhar é de Coimbra do que o jogador que é dos Açores. É verdade também. Agora também, Deus queira que isso comece a mudar, mas o jogador açoriano tem muita qualidade. O que não falta são jogadores bons, tanto da minha geração, gerações anteriores, gerações que estão a ver agora. Porque o jogador açoriano tem qualidade, e não só no futebol, em todos os desportos também. Eu posso-vos dar aqui a panóplia de convidados que tive. Clemente, Pedro Pauleta, Pedro Pacheco, Ruizinho, alguns que foram jogadores. Todos, desculpem. Tudo com uma vasta carreira e muitos, entre outros, treinadores, dirigentes cá. E uma da situação que eles falavam era da situação do compromisso. E, portanto, eu estou agora a pôr do outro lado. Descobrimos que existe essa competência e essa qualidade, está bem vincada em vocês, a vossa carreira fala por si. Nenhum clube estrangeiro paga um ativo se não tiver qualidade. Claro. Tem que ter qualidade. Só que repetia-se muitas das vezes o compromisso, que havia uma falha nessa questão do compromisso. Eu queria saber da vossa voz, da vossa experiência, o que é que vocês têm a dizer em relação a este tema. Foi um tema que foi muito abordado aqui por várias pessoas. Olha, eu concordo. Eu acho que há muita qualidade, mas em termos de mentalidade, talvez não tenha o que é preciso para conseguir. Eu acho que é mais para a mentalidade e querer mesmo ser jogador, porque não basta dizer, eu tenho qualidade, se calhar vem jogadores de fora para aqui, para os Açores, eu ouvia muito isso. É muitos jogadores de fora, mas porque é que não apostam em nós? É porque quando apostam às vezes não corresponde pela mentalidade, pelo profissionalismo, para se chegar lá acima tem que se abdicar muita coisa e muitas vezes não querem, e há muitos jogadores açorianos também que têm oportunidades de ir lá fora, estão lá um bocadinho de tempo e depois querem voltar. E não querem, exato. Depois querem voltar e é preciso muita força mental e acho que é mais por aí, acho que peca mais por aí, porque também não haver mais jogadores no continente, jogadores açorianos de mais alto nível, em um nível mais alto, também por aí.
Eu concordo com o que o Nené disse. Eu acho que vem muito do querer e do aguentar nas dificuldades, porque não é fácil. Nós também, aquilo que eu passei, de certeza o Nené também passou. E nas dificuldades é que a gente passa pela cabeça voltar e desistir muitas vezes, mas é aí que nós temos que ser fortes. E vimos muitos que tiveram as oportunidades que toda a gente quer ter. Eu já pensei quantos e quantos jogadores açorianos também gostavam de ter essa oportunidade, e é um motivo que me dá para ter mais força, como de certeza o Nené também, porque é para aquela tal questão para não desiludir e para continuarmos o nosso percurso. Mas eu concordo, porque é difícil. Claro. Uhum. É difícil, eu compreendo a dor que é sair dos Açores, sair ao pé da família, dos amigos, e eu sei o que é que custa os primeiros dias, as primeiras semanas, o primeiro mês, estar fora. E é nessa fase que muita gente, eu talvez não quero mesmo isto, eu quero estar aí no meu conforto, quero estar com a minha mãe, com o meu pai, mesmo quando as coisas amigos, não me estão a correr bem, se calhar os momentos, lesões, e querem a voltar. equipa não está bem. Mas é um mundo difícil, e quando se é açoriano é complicado, porque se quer jogar no nível mais alto tens que ir para o continente, e é o dobro da resiliência. É diferente de sair do Porto para Lisboa e depois amanhã ir para o Porto. Vocês sentem que é o dobro da resiliência. Porque, por exemplo, és um miúdo que joga no continente. Sabes que se estás longe da tua casa, todos os fins de semana podes ir a casa, depois do jogo. E a gente, açorianos, não temos isso. Eu só ia à Graciosa no verão, no Natal. Tinha que aguentar meses sem ver a minha família, os meus amigos, aguentar nas festas do verão os meus amigos todos a divertirem-se e eu ter que estar em pré-época, e isso era uma coisa que me doía muito. E acredito que é essa dificuldade que muitos sentem e depois querem voltar. Mas pronto, são sacrifícios que têm que se fazer. Não são sacrifícios, são escolhas. Não é sacrifício porque fazia aquilo que gostava. Bem. São escolhas. Escolhas. Vocês concordam? Eu sigo o Mário Sérgio Cortella, que é um discursa e é um promotor muito da inteligência emocional e motivacional, do discurso motivacional, que ele diz que a vaca não dá leite. Eu já ouvi essa, mas já estou-me a lembrar da conclusão. Ele diz que a vaca não dá leite, nós temos que lhe atrear. E é isso que vocês estão a falar. É verdade. E faz sentido, faz todo o sentido. E é um pouco isso que vocês querem transmitir. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e lá está. Não gosto desse sacrifício, foi escolhas, mas custa muito. Custou muito quando a gente somos jovens, ver os nossos amigos nas festas e a ter a vida normal de jovem na nossa idade, e nós não podemos ter isso. Mas pronto, é a vida que eu também escolhi. Certamente o JP tem a mesma opinião que eu. Exato. Não dá para divertir naquela altura, mas certamente depois há alturas que dá para fazer isso tudo. Diga-me uma coisa, se é possível dizer, vocês tiveram um momento de clique, tipo, é o teste, a prova dos 11, é agora, ou agarro-me agora, ou já não quero, ou vou-me embora, ou... Tem esse... Fala, não. Diz. Imagina, nem tudo, há muitos momentos assim. Eu já tive momentos em que estava bem, momentos em que tive um bocadinho mais abaixo, momentos em que depois voltei para subir, mas nós temos noção de como é que é, e não vamos estar sempre lá em cima. Claro que é preciso estar naquela consistência, manter o máximo e fazermos tudo aquilo que depende de nós para estarmos bem a nível dia-a-dia de trabalho, a nível de jogo, para conseguirmos estar naquela estaleca. Não há assim um momento, olha, é hoje e depois se não for hoje nunca mais vamos conseguir. Também não é assim, mas temos noção, porque o futebol é hoje estás bem, amanhã estás em baixo, mas temos que dar tudo que é para estarmos lá em cima. Na minha situação, na minha carreira, o único momento que eu tive mesmo perto de desistir foi na minha última época do FAF. Eu já estava a chegar numa idade, já tinha 24 anos e eu ganhava pouco dinheiro, assim, era pouco dinheiro na altura, e eu tinha ambições, queria ter a minha
independência financeira, e foi nessa altura que eu pensei, e já tinha até tinha falado com o meu pai, que o meu pai vive em Toronto, em ir trabalhar com ele. Foi a única altura assim, tive esse clique de... Tive mesmo à beira de desistir de ser jogador. E foi, curiosamente, liguei para o meu pai nessa altura, até já tinha trabalho no Canadá, e disse, olha, vou dar mais um ano de oportunidade. Decidi ficar, e foi nessa época que o Santa Clara apareceu. E a partir daí a minha vida mudou. Por isso, por falar nesse clique de poder voltar ou não, ou é agora, foi nessa altura, foi a única altura na minha vida que aconteceu isso. E às vezes, quando pensamos que está quase a acabar ou não vamos chegar lá, decidi dar mais uma época de oportunidade, e foi quando tudo mudou. Portanto, esse acho que é um bom exemplo e é um bom conselho. Portanto, o fim, por vezes, é um novo princípio. É. Aquilo que era quase para ser o fim, de pensarmos, opa, não, se calhar não vai ser no futebol que eu vou fazer a minha vida, que vou ganhar o meu dinheiro. Dei mais um ano e consegui mudar tudo. Porque é isso que o futebol tem, o futebol muda rápido. É, de um dia para o outro. O futebol muda rápido. O que é que vocês acham que é essencial para um jogador ter para se ingrar a nível profissional? Assim, vocês pudessem priorizar por prioridades ou por uma escala na vossa ideia. Se calhar saber aquilo que quer, personalidade e ser profissional. Porque hoje em dia o talento não basta, e se tivermos as ambições corretas e se formos bons profissionais, tu de certeza vais conseguir chegar mais cedo ou mais tarde. Claro que é preciso um bocado de sorte, mas 90% é isso. Porque tem muitos jogadores que se calhar não têm tanta qualidade, mas com o trabalho e com a persistência e com o profissionalismo chegaram mais longe e tiveram grandes carreiras que outros que tinham grandes talentos e não conseguiram chegar lá. Eu, no meu caso, a sorte que eu tive foi de conseguir fazer o que eu gostava, e por isso penso que o principal motivo é eu fazia o que gostava, não era só um trabalho, era o que eu gostava e o que eu sabia fazer. E depois de ter essa oportunidade de poderes fazer o que tu gostas, tens que te dedicar ao máximo a isso. E a minha vida foi sempre futebol. Era ver futebol, era treinar, era ir para o treino, voltar do treino e ver futebol para o café, quando eu tinha a televisão em casa na altura do FAF e Montalegre. E a minha vida era isso. E é esperar que um dia nos batam à porta, que reconheçam o nosso trabalho, a nossa qualidade. Muitos, infelizmente, ainda têm essa oportunidade porque existem milhões de jogadores e não existem tantos clubes para tantos jogadores. E é esperar por essa sorte. A sorte é que nos venha bater à porta, mas é preciso trabalhar para que nos reconheçam e para que nos levem para os sítios onde queremos jogar e mostrar o nosso futebol. O topo da pirâmide é muito, muito pequeno. O topo da pirâmide é muito pequeno. Mas a base é muito grande. A base é grande e não dá para todos. Infelizmente é assim. Mas isso não é só no futebol, é como em tudo na vida. Tudo, exato. Diga-me uma coisa. O que é que acham, e havendo nos clubes onde passaram e passaram por estruturas profissionais, o que é preciso um treinador, como vocês passaram por isso, fazer extra? Eu dou-vos um exemplo, não vou referir aqui o nome, e perguntava a um jogador quantas vezes treinava por dia. Cá. E ele disse-me que treinava 3 vezes por dia. E eu disse, mas isso não é suficiente. O que é que tu fazes extra? O que é que tu dás mais? Isto na perspectiva do Kobe Bryant, que dizia, epá, eu acordo às 4 horas da manhã e treino 1 hora para depois tomar duche e ir para a faculdade. E ele dizia desta forma, e treino essa hora para daqui a 1 ano e estou 1 ano avançado aos outros. Na perspectiva dele, aquilo estava a treinar, estava 1 ano avançado aos outros. Isto na altura da faculdade, antes de entrar na NBA. E nessa mesma analogia, nesse mesmo exemplo, eu perguntava a este jovem aqui dos Açores, então o que é que acham vocês é importante fazer extra?
se é a preparação psicológica, se é a preparação física, se não fazem, se é essencial, se depende da pessoa. Quero saber a vossa opinião, da vossa experiência. Para Eu mim, acho, diz, JP. eu acho que quanto mais nós adquirirmos, e é sempre bem-vindo, tanto a nível de treino, como a nível psicológico, como a nível de conhecimento de alimentação, descanso. Também varia muito dependendo da altura da época, dependendo dos jogos, dependendo da pessoa em si, do corpo, se estás a jogar, se não estás. Mas acho que é super importante. Eu, por exemplo, eu sou acompanhado por mental coach e também faço um trabalho extra do clube, mas tudo estando de acordo com o clube, porque muitas vezes pode também me prejudicar, a pessoa pode não ser tão bem formada, porque é preciso ter cuidados, tanto nisso a nível de treinos, pode não estar a combater, porque nós temos um tipo de treino e depois vamos treinar fora e pode não estar a ser da mesma forma, é preciso ter muitos cuidados, apesar de ser bom, para mim é bom e quanto mais melhor. Para mim, durante a minha carreira, o meu foco principal de trabalho extra era fazer de forma que quando fosse treinar ou jogar, não ter dores. E o trabalho que eu fazia nem sou tanto de ginásio de pegar peso ou pegar ferro, ou ganhar massa muscular por exagero. Não é exagero, mas por exagero. E o meu trabalho que eu gostava mais de fazer era prevenção de lesão, e era o que eu tentava fazer. Muito alongamento, muito exercício de mobilidade, para quando chegasse ao treino ou quando chegasse a um jogo, ir sem dores, porque para mim isso era muito importante. Sinto-me logo outra capacidade de poder ajudar a equipa, poder conseguir fazer aquilo que eu consigo fazer. A disposição do dia a dia é diferente. Quando vais para um jogo ou para um treino com uma dorzinha aqui no adutor ou na pubis, já limita-te um bocadinho, já não dás o teu máximo porque estás com medo que aquilo agrave. E para o jogo, igual. Portanto, aquele trabalho que eu fazia antes dos treinos, não me levantava às 4 da manhã como o Kobe Bryant, mas meia hora antes do treino, 1 hora, não custa nada, ia ao ginásio um bocadinho e fazer um trabalho de mobilidade, de alongamento, claro, uma vez ou outra de força também, porque é preciso, mas era isso. Acho que para mim é o mais importante. Pergunto, o JP tem um mental coach, portanto tem uma ajuda, e tu em relação a isso, era por experiências anteriores, por livros que lias, por acompanhamento, posso fazer perguntas aos dois? Por aquilo que já passei sem o mental coach e com o mental coach, e é completamente diferente, é uma ajuda, e pelo aquilo que vejo, pelas referências que tenho, porque é uma ajuda, e eu noto e falo por mim, que é uma grande ajuda ter um mental coach, porque nos ajuda a estarmos focados em nós, naquilo que temos de fazer e nos nossos objetivos e nos objetivos da equipa. O Adarzito é um exemplo disso, o Adarzito. Sim. Eu no meu caso já tenho um mental coach desde para aí dos meus 11 anos, que é o meu pai. Andamos sempre, desde muito novo, sempre a dar-me na cabeça, ajudou-me muito e, claro, também as experiências que passei, os clubes onde passei, os jogadores mais velhos que eu aprendi muito com eles também. Isso tudo acaba por ser um trabalho que tu, se tiveres curiosidade, se fores curioso o suficiente, se fores observador, vais sempre aprendendo um bocadinho com as experiências dos mais velhos, por onde eles passaram, o que é que aconteceu com a vida deles. E eu tive essa sorte. O bom que eu retiro de quando passei, por exemplo, em Montalegre, no FAF, assim, em divisões mais inferiores, mesmo até no Guadalupe, com os jogadores mais velhos lá, aprendes muita coisa com a vida deles. E eu sou observador, sou curioso, aprendi muito com a experiência. Nunca tive um mental coach, assim, um psicólogo mesmo para me ajudar nisso, mas tive sempre a sorte de ter também o meu pai que ajudou muito mentalmente. Quando eu ia-me abaixo também ajudou-me muito. E desde uma terra idade, porque ele também é um apaixonado por futebol, o sonho dele é ser jogador, só que lá está, na altura dele não conseguia ser. E ele viu em mim aquilo que eu queria ser, e então ajudou-me sempre muito nisso. E eu tinha essa capacidade de me puxar para cima, chateamos muitas vezes, porque lá está, quando somos jovens, não compreendemos o conselho dos pais muitas das vezes, mas agora eu reconheço isso e dou valor e agradeço-lhe muito. Não era um mental coach de profissão, mas
foi o meu pai que me ajudou muito nesse aspecto mental. É o mental coach da vida. Exatamente. No meu caso foi mais assim. Foi a aprendizagem com a vida, foi-me acontecendo e tendo sempre o meu pai de base que me ajudou sempre muito. Mas aqui noto um ponto comum dos dois e até por portanto, estudos e livros e experiências que também vou bebendo, outras experiências que vou bebendo, que vocês têm a humildade de aprender, de querer aprender. Seja numa questão da parte mental, seja numa questão da parte Mas aí experiência. está, isso, o querer aprender vem de educação, é a nossa educação, os nossos pais ensinaram-nos assim. Temos que aprender. E se calhar temos esse nosso lado que gostamos de aprender e tentamos aprender, tentamos adquirir as coisas que é para o nosso melhor. Eu, por exemplo, no nosso caso, eu saí muito novo da Graciosa e tu estás na Graciosa num meio pequeno, tem 4.000 pessoas, não há muita coisa, não se passa muito. Quando chegas, por exemplo, eu cheguei à cidade de Braga, é um mundo completamente diferente e faz com que tu sejas muito mais observador, que absorves muito mais do que, por exemplo, uma criança que nasce no Porto, que já viu de tudo, digo eu, que penso que seja diferente. De onde nós nascemos, que eu tinha muito pouco, sabia muito pouco do mundo, não conhecia mais nada sem ser Graciosa, do que uma pessoa que já vive num meio muito grande, que já viu muito, se calhar não dá tanto valor às coisas, e nós, no nosso caso, saindo dali à procura do nosso sucesso, absorves muito mais, talvez, digo eu. Não, JP, isto é um alerta, não um alerta CM, mas é importante para quem nos está a ouvir vocês lançarem este repto. Um jogador, até o final da carreira, pode aprender sempre qualquer coisa. Na minha opinião, sim. Claro, sem dúvida. Há muito. Eu, por exemplo, vim agora, é o meu primeiro ano no estrangeiro, pensava que sabia muito de futebol, mas chegas aqui é completamente novo. Claro, é uma outra, exatamente, uma outra cultura de futebol diferente. Exato, o campeonato é diferente, a mentalidade dos treinadores é diferente. Portanto, tive 3 anos de Santa Clara, de nível Primeira Liga, com alguma experiência, já saio com alguma experiência dali, mas chega a um país novo, uma liga nova e começa do zero outra vez, aprende coisas novas, a forma como eles pensam, e tu é que tens que te adaptar, não é eles que têm que te adaptar, têm que se adaptar muito que nós a Primeira Liga em Portugal é muito bom a nível tático, a nível futebolístico, nós claro que adquirimos, por mais que nós tentamos exemplificar ou certas coisas, ou seja o que for, nós é que temos que nos adaptar, não somos nós que temos que chegar lá e é assim, é assado. É difícil, porque tu tens que trazer aquilo, contrataram-te por algum motivo, é porque vêm qualidade em ti e querem trazer a tua qualidade para a equipa, mas ao mesmo tempo tens que saber equilibrar aquilo que tu sabes com o que já é feito aqui, porque se só quiseres fazer o que tu sabes, vai ser difícil. Achas que vão chocar? Vocês acham que choca? Não é se a chocar, pessoa mas se tiver não é chocar, mas tanto sucesso. Exato. Porque, por exemplo, eu lembro do primeiro jogo claro, que cheguei nós aqui. também não vamos chegar lá e dizer é assim, é assim. Não, mas mesmo eu acho que não tem hipótese, porque Não no primeiro exato. jogo que eu cheguei aqui, pronto, eu pensei o jogo em Portugal mais tarde, que estás mais bem posicionado, e aqui eu queria fazer o mesmo, mas é um jogo partido, e tu tens que entrar naquilo, porque não consegues controlar um jogo inteiro, 22 jogadores, só tu, não podes querer controlar o ritmo do jogo, e o ritmo do jogo é tão intenso, é jogo partido, transição contra transição, e tu tens que te adaptar para aquilo. Portanto, eu tenho uma história da Turquia, o meu primeiro jogo, 5 minutos de jogo, e o jogo é assim. Eu não fui aos 5, mas foi perto dos 20, já assim, estava a olhar para o banco, mas quando é que chega o intervalo? Porque já não estava a aguentar. Não, É uma eu coisa disse, diferente. como é que é? Estamos aqui a correr malucos, tipo de um lado para o outro, 3 médios para aqui, tudo misturado. Calma, com calma, vamos jogar um bocado. Não, mas por isso é que eu digo, tens que te adaptar. É isso, e tens que aprender, tens que ir pelos atalhos um bocadinho, perceber o jogo. Se queres correr menos, tens que perceber o jogo como é que é aqui e ir pelos atalhos. Mas lá está, é uma aprendizagem nova. Começa tudo do zero. O português e o açoriano,
se tem uma característica considerável por todo o mundo, é ser adaptável, adapta-se a qualquer Exato, circunstância português. E vocês, e até é curioso, porque nos países mais frios é o high tempo, a intensidade é elevada porque é frio e É o eles pessoal que querem correr, querem correr. Mas Mas vocês estão a falar que também essa intensidade também existe em países mais quentes também, neste caso. É diferente, Interessante. mas isso só é bom para nós, como dá-nos cultura tática, é aquela tal questão que você disse, porque estamos a aprender, no fundo estamos a aprender, estamos a conhecer novos tipos de futebol, novos tipos de jogadores, mentalidade, tudo e mais alguma coisa. eu, por exemplo, sinto que agora, se voltasse a Portugal, o que podia extrair de melhor aqui, que eu tenho aprendido mais aqui, ou ganho capacidade, é capacidade física, porque se calhar agora chegava a Portugal e conseguia correr mais. Em Portugal na corrida, o jogo não existe tanta corrida. Claro que existe, se apanhas uma equipa como o Benfica, como o Sporting, tens de correr tanto atrás da bola, mas aqui na Polónia todos os jogos são partidos e corro 12, 13 km por jogo, então no meio campo. Portugal, eu exato, também, eu gosto de Portugal correr. é mais tático, Portugal é mais pensado, é mais tático, mais posicional, exato, mais em bloco. Penso que a capacidade física em termos de intensidade de jogo é uma coisa que eu consegui melhorar muito desde que cheguei aqui. E se calhar ia-me ajudar em Portugal agora. Sem ser portanto, os talentos culinários do JP, o que é que tu levavas das ligas que jogaste? Sem ser, O JP é bom cozinheiro, não é? Não, sem não ser sou os não. talentos Não sou não. gastronómicos Eu não sei cozinhar. Eu só sei comer. Qual seria, portanto, aquilo que levarias das ligas que já tiveste? Exatamente como o Nané falou. O que é que levarias? O que é que levarias das ligas que estiveste a jogar? O que é que levarias, por exemplo, se voltasse a Portugal? O que é que levarias dessas ligas? Não, se calhar mais isso. A força. Principalmente a força. Inclusive, o ano passado tive uma experiência na Turquia em que tivemos, o campeonato parou 2 semanas, em que nós estivemos a treinar durante essas 2 semanas e não tocamos na bola. E eu já não via isso há muito tempo, nem na pré-época. Era só trabalho de ginásio e trabalho de força, ou seja, que era para dar intensidade e para dar distâncias, para conseguirmos dar distâncias. Se calhar posso-me considerar que agora estou um jogador muito mais forte fisicamente. Também, claro que também me ajudou as culturas táticas aqui, a maneira de pensar, porque dá-te cultura. Todos os países quantos mais países adquires cultura tática, adquires cultura futebolística. Por isso, acho que mais por aí. O que é que foi mais difícil de vocês se acostumarem nos países que estão? Foi a gastronomia. Um português fala sempre da gastronomia. Eu já ia dizer, a comida. Para mim, das coisas que eu sinto mais falta de Portugal é a comida. E a cultura, por exemplo, aqui as equipas... Diz. Portugal, por exemplo, no Santa Clara tínhamos um grupo incrível, muito bom. O convívio entre os jogadores, o convívio não só nos treinos, mas fora dos treinos, os jantares que fazíamos, a convivência, a alegria, é uma coisa que aqui não existe tanto. E sinto muita falta disso também. Não só no Santa Clara, mas no FAF também tinha um grupo incrível. Mas pronto, aqui lá está, é uma cultura diferente, porque não há convívio entre nós, entre jogadores fora dos treinos. E se calhar das coisas que sinto mais falta assim em termos de futebol é isso, esse convívio cá em Portugal, nas jantaradas, vai ser treino, olha, vamos ali almoçar, vamos ali à Esplanada, vamos ali ao Baía dos Anjos, em São Miguel. É isso, aqui não há disso. JP. Eu tive um bocadinho mais sorte nos sítios onde tenho estado, a comida tem sido muito boa. Eu também sou uma pessoa que gosto de experimentar assim comidas novas, por isso tem sido bom. Mas uma coisa que eu noto é, se calhar, isso, a ligação cá fora do treino e do estágio entre os jogadores. Porque
é só ali enquanto trabalhamos e cada um vai para as suas casas, cada um faz a sua vida e está feito. Se calhar é aquilo que eu noto mais. A equipe tem 3 ou 4 que às vezes juntamos, mas não é como em Portugal. Em Portugal muitas vezes fazemos jantares de equipa. Eu aqui ainda não tive nenhum jantar de equipa, de jogadores e treinadores, nada. É diferente. Não, Vais não é mostrar nada. os teus dotes culinários a essa gente. Eu não cozinho, eu não sei cozinhar. Eu só tenho boa boca para comer. O Nené não sei se cozinha. Não tem muita paciência para cozinhar. Não é? É mais para Eu não comer cozinho. também. Muito bem. E, vocês acham que... Mas sempre que posso, já trouxe a minha mãe quando vem cá, ou o meu pai, trago sempre umas queijadinhas, o ananás aqui ainda não deu, mas já deu umas queijadas, mesmo para o continente, quando estava no Passos e no Gil, levava sempre, por isso era aquilo que eu poderia fazer, dava aí uns docinhos, uns ananás, umas queijadas. Já feitos, não eras tu que fazias. Exatamente, mas é bom. Bom é. Bom é. É lá o que pode, mas não é obrigado. Nem mais. Vocês acham que é fundamental ter um UCRA monteiro em cada plantel? O UCRA é uma coisa... Aquele ACA dele agora no último treino a fazer o ACA da Nova Zelândia. Não, ajuda Teve gente até... Do treino parado, o roupeiro estava, não sabia o que era aquilo, estava assim a olhar, espantado com o que se estava a passar. A vantagem que tens em ter um jogador e uma pessoa como o Ucra é porque nos momentos maus acaba por amenizar tudo, porque estás num balneário com o Ucra, não há dias tristes, porque ele inventa qualquer coisa que muda o espírito da equipa, que muda o ambiente, que se pode viver de maus resultados ou uma instabilidade no clube, como aconteceu no Santa Clara. E haver uma pessoa que tem uma energia sempre muito positiva. Nunca vi o Ucra triste, podia ter os seus problemas, de certeza que tem os seus problemas, mandando transmitir para fora e tentava sempre nos ajudar. E agora passa-se no Rio Ave o mesmo, de certeza. Mas do que eu sei que era no Santa Clara, é incrível e ajuda muito mesmo. Tem uma cena do Borat, aconteceu lá também. É do outro mundo. Eles também disseram que além disso é super profissional. Quando é para trabalhar, não facilita. Não, isso é verdade também. Quando é para brincar, ele é o melhor. Mas era um profissional também incrível, porque ele tinha alguns problemas nos joelhos e ele então tratava-se sempre ao máximo com isso, fazia sempre o seu trabalho extra, que falamos já há bocadinho, e isso nele aspecto. E nos treinos não há, quer jogo, quer não jogo, sempre o mesmo Ucra, sempre o mesmo trabalhador, sempre... Claro que podia ficar mais triste um bocadinho se não jogasse ou tal, mas nunca abdicava de um treino, como está o balde, como se costuma dizer. Exato. Nunca ouvia fazer nada disso. Bom profissional. JP, tu achas essencial este tipo de elemento e de ambiente? O Ucra ainda não tive o prazer de trabalhar, mas conheço e tive o prazer de trabalhar com o suposto filhinho dele, o Fernando Fonseca, que também é uma pessoa que é assim do género. E acho que é muito importante, porque faz com que a equipa esteja muito mais feliz, inclusive naquele ano do Passos em que fomos à Conference League. Acho que foi porque andávamos a ter bons resultados e o ânimo, e mesmo quando não estávamos tão bem, o ânimo que ele trazia à equipa, a alegria que ele trazia à equipa com as brincadeiras, com a galhofa, era tudo. Depois até acaba o treinador até muitas vezes chega a entrar nas brincadeiras e isso depois o que torna ali aquele ambiente familiar e se nós somos uma família dentro do balneário, dentro do campo vai meio caminho andado. E acho que é muito importante. E ajuda a qualquer grupo de trabalho. Falamos então da parte social, da parte relacional e emocional. Vocês vão me dar aqui só uns breves minutos para eu cumprir as minhas responsabilidades. E como eu digo sou um técnico tertuliano, mas gosto de cumprir com as responsabilidades quem nos ouve do outro lado e dar as boas notícias. Este programa só dá boas notícias, portanto não falo em más notícias, não falo nas derrotas, só falo em pontos ganhos. Portanto, se não houverem alguns
dos clubes que estavam à espera de ver, é porque não era boa notícia. Passo então a dar as notícias a quem nos ouve lá fora. No Campeonato de Portugal, o Praense empata dos dois em Albufeira com o Imortal. No voleibol, o Clube K ganha o Sporting, ascende ao segundo lugar na Liga. Empate também aconteceu no futebol na terceira Liga, em casa, frente ao Alverca, para a 16ª jornada. Em vôlei, o masculinos da Fonte Bastardo classificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal a ganhar o Leixões 3-2. Um açoriano na NBA Academy em Paris. O Apolo Caetano, atleta açoriano de 15 anos, primeiro português a integrar uma equipa da NBA Academy, está no Tour em Paris. O jogador de basquete do Futebol Clube do Porto e atleta do Centro Nacional de Treinos. Também temos o José Miguel Afonso, campeão nacional de scratch e eliminação nos campeonatos nacionais de pistas de ciclismo. Nos Açores, temos os quartamatos, temos os quartamatos, os mega sprints e mega saltos nas fases de ilha, nas várias ilhas, e temos também para se inscrever numa nova formação no âmbito do programa dos Jogos Olímpicos, o título de aspectos básicos e técnicos transversais a todas as modalidades. A formadora é o professor Dr. Carlos Neto. Na ilha de São Miguel será a 13 de fevereiro, no Faial a 14 de fevereiro, e as inscrições estão até 8 de fevereiro. Portanto, estas são as informações que eu passo sempre para a nossa diáspora, mas os nossos ouvintes que nos seguem, e não sei se querem acrescentar alguma coisa que tenham-me falhado no vosso... Sobre notícias? Sim. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, também. Ok. Podiam ter alguma fonte próxima e segura que eu não me tenha chegado. Nené, sabes aí alguma contratação? Ok. Não estou muito por dentro do mercado ainda. Não estamos por dentro do mercado. Estou a brincar. Noutro papel, se calhar, noutro papel e noutra função. Nunca se sabe. É o percurso normal do futebol. É o percurso normal. Vocês veem-se, já agora, outra questão, vocês veem-se na continuidade, para além de jogadores, noutra função, ou têm outros tipos de sonho? Eu lembro-me o famoso e o querido Neno que gostava de cantar. No meu caso, eu gostava de continuar ligado ao futebol. Não como treinador principal, mas pertencer a alguma equipa, ser treinador adjunto, ou eu acho que posso, aquilo que tenho visto no futebol até agora, penso que tenho potencial para ser um bom treinador adjunto. Treinador principal, não sei, já requer outras capacidades de liderança perante um grupo de jogadores que não é nada fácil. Imagino eu ser treinador, tem que ligar com muita personalidade, muitas pessoas, mas como um adjunto que ajuda em termos do que é só em termos do jogo, gostava de seguir nesse papel. Ficarias pela gestão intermédia, na liderança intermédia. Sim. JP. Numa fase inicial, depois não sei. Eu também, se calhar, no início isso. Porque também eu gosto muito do trabalho de observação, de sistemas táticos, culturas táticas, e isso é uma coisa que me agrada. Ou então também no scouting de jovens, jogadores, se calhar mais por aí. Como treinador também não. Acho que não puxa muito. Agora, a nível de segundo treinador ou análise de jogo, então é isso já me agrada muito mais. E menos algumas dores de cabeça. Mais ou menos, muitas vezes quem analisa os jogos não é nada fácil. E nós estando agora no lado de jogador, eu sei que nós fazemos a vida negra aos treinadores, muitas das vezes, e saber trabalhar com isso, saber lidar com isso, não é para qualquer um, e por isso poucos conseguem chegar ao nível mais alto, é porque eu acho que a característica mais importante para um treinador é saber lidar com o grupo, é saber ter o jogador, continuar ter os jogadores com ele, do lado dele, durante muito tempo. E conseguir tirar o melhor de todos os jogadores. Isso não deve ser nada fácil,
requer muita experiência e gosto e paciência para isso, mas não sei, não me vejo muito como nesse aspecto, não sei. Vamos ver. É preciso ter uma panóplia de recursos e de conhecimentos e de experiências que para abraçar isto tudo que estamos a falar, para o JP evoluir um jogador é totalmente diferente de conhecer um grupo. São dos poderes e duas variáveis totalmente diferentes, mas que se complementam e que um treinador tem que, de alguma forma, dominar. Porque há muitos casos de treinadores que têm muito potencial e que percebem muito futebol, mas quando os metem... enfrentam um grupo de jogadores, é difícil. É a parte psicológica dos jogadores, é a parte de gerir as emoções. Eu penso que isso aí é a parte mais difícil e a parte mais importante, na minha opinião. Porque vejo muitos treinadores que, taticamente, até que nem jogam um grande futebol, mas que têm muito sucesso. Os jogadores conseguem fazer com que os jogadores deem a vida por ele e que lá está, os jogadores têm qualidade e conseguem fazer o trabalho dentro de campo. E depois, do outro lado, há treinadores que percebem muito, muito de futebol, só que não têm essa capacidade tão forte de lidar com o grupo e ainda conseguem ter tanto sucesso. Eu acho que aí demonstra, e por isso é que eu acredito que a parte mental de lidar com os jogadores é o mais importante para um treinador. A parte relacional, a parte emocional. Exatamente. Ter os jogadores do seu lado é o mais importante. Eu, como treinador, nos estágios que tenho feito a nível profissional, vou-vos ser sincero, acho que tudo é o mais importante. Porque quando vocês montam o puzzle, no final, vocês em determinado momento dizem, mas é a parte física que falta. E depois a parte física se destacou neste ou naquele jogo. Depois montam o puzzle todo e dizem, mas neste jogo foi a parte emocional que falta. Se não deixarem, a minha opinião, humilde opinião, se não deixarem nada das peças do puzzle por montar, nas dimensões todas... Sucesso, mas conseguir fazer isso é que é o mais difícil. Exato, o problema é conseguir o treinador, se tiver isso, é o melhor do mundo. Não digo melhor do mundo, mas consegue tem melhores ferramentas, tem as melhores ferramentas. Exato, mas não é fácil fazer isso tudo. Verdade. Mas lá está, não é fácil. Penso eu que nunca não sou treinador, nunca passei por esse papel, mas é aquilo que eu penso ainda. Com certeza, um dia, se pertencer a alguma equipa técnica, vou ver o que realmente custa e o que é preciso para conseguir ser um bom treinador. Se o Nané fosse scouting de si próprio e o JP scouting de si próprio, como é que identificaria? Como é que o venderia no mercado? Olha, é aquilo que me dizem. Eu não gosto muito de falar sobre as minhas características ou dizer aquilo que sou bom ou que sou mau, porque posso ter uma percepção e a pessoa que me está a ver pode achar outra coisa. Aquilo que me dizem é que sou um jogador que tem alma, que vai aos duelos, tem boa capacidade de passe, tem um bom pé esquerdo, sabe rematar. E portanto, eu se fosse scout, as notas que eu metia no meu caderninho era bom remate, boa qualidade de pé esquerdo, com boa qualidade técnica, e é um jogador com compromisso e com muita vontade de ganhar, competitivo. Penso que era isso que me diria. Conseguimos já explanar já as quatro dimensões. Temos aí a estratégica, a psicológica, a técnica e a tática. Muito bem. JP. Se calhar também mais por aí. Que é um jogador que vai dar tudo dentro do campo pela equipa, que vai ajudar os seus colegas e vai trabalhar em prol da equipa. Um jogador inteligente, bom tecnicamente e dentro da área um finalizador. Físico. Esqueci-me da parte da dimensão física. Não percebi, desculpa. Da parte física. Da dimensão física. Físico também. Sou um jogador que não tem muitas lesões, saudável, forte. Bom no choque, no duelo. Bom no choque, exato, bom no duelo. Salta 2 metros. Naquela concorrência do Cristiano Ronaldo para ver quem é que salta mais. Como o Cristiano, não, mas salto bem. O vôlei ajudou-me. Os tempos de vôlei ajudaram.
E teu, Nenê? Fisicamente? Fisicamente? Agora estás a correr bastante. Não, agora sim. Isso em termos de quilometragem, sou forte. Mas olhando para mim fisicamente, não sou um jogador muito forte fisicamente, sou alto, tenho essa vantagem. Mas em termos de porte físico, sou magro, mas tento compensar um bocadinho com a inteligência. Em vez de ir ao choque, se calhar é melhor ir de outra forma ao lance. Mas lá está, fisicamente não me considero forte fisicamente, forte em termos de resistência, em termos de sacrifício dentro do campo, ter que ir aquele lance, é o último lance da minha vida, nesse aspecto, sou bom. Agora em termos de choque, muitas das vezes, não sou o mais forte. Eu estou a fazer aquilo que a Mental Coach faz no JP, que é vos pôr no ponto A, para vocês conhecerem o vosso ponto A, que é a vossa realidade. E a nível mental, a vossa tomada de decisão. Aquilo que vocês acham que a nível mental são jogadores que têm boa tomada de decisão ou não, ou uma inteligência a nível do ritmo e espacial, e a nível do espaço. Domínio? Em termos de tomada de decisão, eu sei que depois ao ver os jogos que tomo muita decisão errada, mas isso acho que são todos jogadores. Claro. Mas é uma das minhas grandes preocupações quando vou para o jogo, é tentar acertar o máximo possível, tentar conseguir, na minha posição que é meio campo, tentar ver as opções todas e decidir pela melhor, mas falho muitas vezes. E muitas das vezes tomo a decisão certa, mas falho na execução. E a parte mental é saber lidar quando falhas. Exato. Lá está quando perdes a bola é a reação que tu tens. Por perder a bola, todos os jogadores vão perder. O mais importante é a forma como tu reages. E penso que nisso também sou forte. Lá está, muitas vezes com o calor do jogo, na minha parte mental, posso uma vez ou outra perder o controle emocional, porque sou uma pessoa competitiva e às vezes cedo-me um bocado, mas já consegui também corrigir muito nesse aspecto, às vezes falar com o árbitro, ou a forma como reage a um lance, à desilusão, mas nisso já cresci muito com o passar destes anos, aprendi muito também nesse aspecto. E agora considero-me um jogador forte emocionalmente. JP, acrescenta. Eu acho que o erro vai existir sempre. Por isso é que nós não vamos estar livres de errar, vamos errar, e se errarmos é bom sinal, é sinal que estamos lá dentro. Agora é como o Nené disse, tudo depende, é como é que vamos lidar a seguir, se vamos reagir à perda de bola, porque se a seguir pode sobrar um lance que é recarga e eu tenho que estar concentrado para finalizar, se vou ficar no erro ou se vou reagir, como é que vou reagir? Porque a grande diferença está aí, porque vamos errar sempre. Agora temos é que jogar, fazer o nosso melhor, tentar decidir da melhor maneira e, claro, não errando, mas sabendo que vamos errar, porque ninguém é perfeito. Vocês, eu estou a aproveitar aqui o JP e o Mental Coach, que é um dos temas que eu acho que neste momento não é integrado, não é uma perspectiva integrada. Muitas das vezes os jogadores têm que ir por sua própria iniciativa, ainda não é um elemento preponderante ou integrado no treino. Há muitos clubes que têm psicólogo, atenção. Tem um trabalho mental, há muitos clubes que já claro que não é tão frequente como o que eu tenho agora, mas não faz parte do staff. Não faz parte do staff. Há muitos clubes que sim, que fazem. Que é integrado com a equipa técnica. Sim, que já é do clube e faz parte. Tem no Vitória tinha, na Turquia também tive, no Gil Vicente houve uma altura que também tivemos, um psicólogo. Sim, mas o psicólogo já é funcionário do clube, não vem, por exemplo, com o treinador. Não é... Exatamente, sim, mas não faz parte. A querer referir, não é? É isso que eu estou a referir, mas isto não tem a mesma dimensão do que um treinador de guarda-redes, um preparador físico na parte física, um fisiologista na parte da fisiologia, ou o parte do analista que já trazem. Portanto, não é integrado, não é paralelo. Muitas das vezes até um penso rápido. É um funcionário que está lá do clube e quem quer, ou aquele jogador que precisa, se calhar vai a essa consulta ali dentro do clube, tem essa possibilidade, mas não faz parte, como eu percebi o que estavas a dizer, não faz parte do staff, da equipa técnica que vem para o clube. Isto é, quando tu vais jogar,
tu não consegues restaurar a parte psicológica está sempre lá. Portanto, como faz parte, elemento integrante das dimensões todas do jogo e do treino, a minha opinião, e a minha só opinião, tinha que ser integrante, exatamente como preparador físico, como um treinador de guarda-redes, como um analista, e já especialistas a nível de análise, ao analista da própria equipa, da equipa adversária, das bolas paradas, portanto, já especializaram os analistas. E neste caso o psicólogo é quase paralelo, é uma coisa que... Não, mas por dentro, treino... mas no clube em si, já fazem muito trabalho em grupo com psicólogo e que é obrigatório. Na Turquia nós tínhamos. E íamos todos, treinadores e jogadores, tínhamos esse trabalho. Sim, mas JP, agora, eu percebo aquilo que você está a dizer. Pergunto, no planeamento de treino de qualquer clube, e eu já vi muitos, nem quero que referir nomes, porque eu ainda quero passar por muitos, mas em qualquer planeamento de treino, e isto é uma coisa que eu acho que está a anos de luz do que pode ser, é a minha perspectiva. Sim. Eu concordo consigo e concordo contigo, JP. Contei que eu não sou assim, então. Não, mas nós açorianos somos assim, pessoas mais velhas é assim que falamos. Isto porque é que eu estou a dizer? Porque quando tu vais a um planeamento, o preparador físico está lá no planeamento. Quando vais a qualquer equipe, quando vais a um planeamento, qualquer treino, está lá um analista. O analista em determinado momento, no +1 ou no -2, por exemplo, em determinado momento ele está lá no treino. Para a parte estratégica, para a parte... Na minha opinião, vossa opinião, em termos de o trabalho mental é uma coisa que demora mais tempo. Por exemplo, está a dizer do analista ou do preparador físico, é uma coisa que tu consegues... Não sei se estão a ouvir. Então. Sim, perfeito. Um analista faz a análise de um clube e tu chegas ali antes de um treino e consegues analisar a parte ofensiva de uma equipa em 15 minutos. Já o trabalho mental é uma coisa que tem que ser com mais tempo e não é uma coisa que seja tão fácil de trabalhar, por isso não seja tão implementada como analista, como o preparador físico, que estejam numa equipa técnica e conseguem trabalhar isso todos os dias, porque o preparador físico dá o aquecimento antes do treino, ou o trabalho de ginásio antes do treino, ou depois, mas se queres um mental coach, já se calhar é uma coisa, não é mental coach, não é mental coach. O psicólogo tem que ser um psicólogo, porque o psicólogo abarca várias áreas, também o coaching. Exato. Que é o life coaching e o mental coaching. Mas eu percebi aquilo que o Nené disse, porque a questão mental é uma coisa que nós adquirimos passado mais tempo, não é uma coisa assim tão rápida. Mas é progressivo, tem que ser contínuo. Exato. Como a preparação física é uma coisa contínua, como a parte técnica ou tática tem que ser contínua. Eu não sei se concordo, e aí vou fazer a pergunta a vocês, que é uma boa oportunidade que tenho. Eu acho que, isto é uma frase minha, que um treinador com o vosso nível, no vosso nível profissional, tem que ir mais saber o porquê e menos o como. Porque o como vocês já vêm desde os 6 anos a fazer como? Um passo, uma recepção, um remate, o como. Como é que se faz? Nível profissional, na vossa carreira, o como é só pontual. Agora o porquê. Porquê é que eu faço neste momento? Porquê é que eu faço neste espaço? Porquê é que eu faço desta forma? Porquê é que eu faço para aquele jogador? Porquê é que eu faço contra aquele jogador? E é aí que eu vejo um nível profissional a responder os porquês. Queria saber a vossa opinião, se estão contra ou se acham que a minha opinião tem sentido ou não. Porque eu até acho que o treinador é ao contrário. No nível profissional tem que falar já o porquê e depois trabalhar o como. Trabalhar mais o como. Eu acho que é uma questão contrária. O que é que vocês acham disto? Eu não sou muito entendido nesse aspecto, mas a opinião que eu tenho, se calhar muitos treinadores não perdem tempo com isso, em tentar perceber o porquê, como estás a dizer, ou como, ou o porquê. Porque sei que o jogador, penso eu que muitos treinadores pensem assim, ou os clubes, diretores, sei que o jogador não te dá aquilo que tu queres, nem perdem mais tempo com ele, vão buscar outro. Porque é como eu disse, o futebol é um mundo de cão. E quando é que o jogador não rende,
não querem saber, vão buscar outro. Portanto, é um tema complicado, uma boa questão que estás a dizer, mas isso aí tinha que ser debatido e muito debatido, mas não acredito que vá mudar, sinceramente, nesse aspecto digo eu também não sei como é que se trabalha no nível mesmo máximo, Real Madrid, Chelsea, provavelmente tem um acompanhamento, como estás a dizer, que eu pelo menos já tenho conhecimento. Mas neste nível assim em Portugal, nos clubes da segunda liga, primeira liga, assim clubes como o Santa Clara, não acredito que vá mudar nesse aspecto em tentar perceber a cabeça dos jogadores, porque o que eles querem é o sumo da fruta, e se aquela laranja está seca, vão buscar outra laranja. Que dê rápido, que dê para ontem. Mas é rápido, porque o futebol é rápido, passa rápido, e infelizmente é assim. JP, qual é a tua opinião sobre este assunto? A minha opinião vai de encontro que para mim é super importante e que se deveria incutir, mas tenho a plena noção e penso da mesma maneira, porque não vai ser assim tão fácil e não vai ser do dia para a noite que se vai incutir isso nas equipas, apesar de haver uma preocupação maior, tanto a nível de jogadores como a nível de treinadores, para isso, para tal, mas a nível de clubes ainda há alguns sítios, varia muito, depende de pessoas para pessoas, treinadores para treinadores. Vejam como este programa volta que isto dá. Eu ia perguntar a vocês, a Megan Rapinoe, uma jogadora de futebol norte-americana, que foi campeã do mundo várias vezes, e foi campeã dos Jogos Olímpicos, ela tinha uma âncora, não sei se o JP conhece o termo, que era amarrar o cabelo. Quando tinha algum problema, ela vinha aqui e fazia assim. Exato. É uma âncora, que é uma... São estratégias. São estratégias para se concentrar em si. Isso, as âncoras, depende, nesse caso, eu não sei a história em si, mas... Foi para marcar um penalti muito complicado. Eu por exemplo, eu tenho frases e toques em mim que é para me concentrar e para me alinhar, por assim dizer. Para manter alinhado, para não me desviar do foco. E era essa pergunta que eu ia fazer, e este tema levou-nos, dando-nos uma volta de 360 graus, que é perguntar se vocês tinham alguma âncora. O JP falou, tu tens alguma? Nané. Tenho algumas... desculpa. Eu por acaso, não tenho. Não tenho. Nem tinha muito... É como eu te disse, não tenho bem a noção desse mundo ainda de psicologia e dessas estratégias que tem. Não estou muito importante desse assunto. Agora, claro, há alturas do jogo que o teu foco sai um bocadinho, ou quando há uma pausa, e eu tenho que levar essa mentalidade, tenho que me concentrar outra vez, e muitas das vezes acontece. Estás meio desconcentrado durante o jogo e acontece-te uma coisa e levas um barro de um colega ou do treinador, e é esse o meu clique. E volto a concentrar. E a âncora? É o meu clique, a minha âncora é um berro de alguém. Queria fazer uma pergunta e agora deixo a vossa capacidade de imaginação. Qual é aquela referência que vocês têm? Tanto a nível do treino, neste caso o Nané poderá seguir depois de acabar a carreira de jogador, que ainda vai ser muito longa, e o JP também nesse meio, mas como jogador, qual é as vossas referências? Se podem partilhar connosco. Eu tenho a minha primeira referência, o meu ídolo é o meu pai. O meu pai foi jogador e é a pessoa que me aconselhou, que eu desde pequeno está dentro da minha vida a nível de futebol e a nível de educação, de tudo. Claro que também depois tenho o meu outro ídolo, que é o Cristiano Ronaldo. São esses dois. São esses dois. Mas mais o meu pai, por tudo aquilo que ele conquistou e pelos conselhos e pelas conversas que já teve comigo. E o orgulho daquilo que ele conquistou, que eu vejo que ele conquistou no futebol e é o Ronaldo. Esses são os meus dois ídolos. É assim, em termos de referência, é que é o jogador que eu mais
não é perco tempo, mas observo mais durante o jogo quando eu vejo a jogar, para mim é o Busquets. Identifico-me com a posição e é um jogador, tal como eu, não é alto, não é forte fisicamente, mas como é que eu vou te explicar? Vai à volta, na inteligência, no posicionamento, perceber o jogo, e é um jogador que está a jogar o Barcelona e eu fico muito tempo a olhar para ele, para perceber o que é que ele faz, mas em termos de quem gosto mais de ver jogar na minha posição, o meu favorito é o Zidane. É aquele que eu gostei mais de ver. Não me lembro de ver muito em direto, mas dos vídeos que vejo e tudo mais, para mim é o Zidane o melhor. Agora, quando a falar do Messi, com o Messi, entre Messi e Ronaldo, eu gosto mais do Messi. Não é pelo Ronaldo ser português ou tudo mais, mas é a minha preferência. É aquilo que eu mais gosto de ver jogar, é o Messi. Não quero entrar nessa discussão, até porque são dois jogadores de características muito diferentes, é uma muito comparação, diferentes. mas Não. A grande rivalidade é Messi e Ronaldo, mas o que eu mais gosto de ver é o Messi. Isso são gostos, são diferentes. O meu, para mim, é o preferido, é o Ronaldo, mas é impossível eu falar mal do Messi, porque aquilo que ele demonstra todos os dias, aquilo que ele faz todos os dias, demonstra que é um jogador de outro mundo. Por isso, acho que era uma estupidez andarmos para aqui a dizer o Messi é mau e o Ronaldo é bom, o Ronaldo é mau e o Messi é bom. Essa discussão fica para outros canais e outros programas, não é? Exatamente. Estamos a chegar ao fim. Eu tenho aqui mais uma crónica, mas antes da crónica, e isto está saindo como as cerejas, o programa. Se vocês começassem agora a carreira, esta é uma pergunta neste caso da máquina do tempo. Se pudessem recuar, o que é que mudaria na vossa carreira? Se pudessem recuar, o que é que poderiam fazer diferente? Eu, para lhe ser sincero, atenção, eu fiz algumas asneiras, mas isso é que me ajudou a crescer e a aprender. Se calhar não foi como eu gostaria que fosse, mas foi o que me ajudou a crescer. Por isso, acho que não melhorei em nada. Sou grato por aquilo que tenho, por aquilo que conquisto todos os dias. Por isso, para mim está bom assim. A minha opinião é quase a mesma. Não mudava nada. Sei que cometi muitos erros também. Podia ter outras abordagens, por exemplo, quando passei no Braga, podia ter dado um bocadinho mais, podia ter aproveitado mais essa oportunidade para não, por exemplo, não sair do Braga para o Montalegre. Mas quem sou eu para dizer que é um arrependimento? Se calhar é a única forma que o destino para me preparar para conseguir chegar onde estou e para ter os sucessos que tive. Por isso não posso queixar da minha vida, não me arrependo de nada. Visto então como um desafio e como uma oportunidade para crescer e melhorar. Exatamente. Se calhar se tivesse as coisas muito fáceis durante aquela altura, se calhar já nem jogava futebol, porque era tudo fácil, e quando chegasse ao mundo sénior, que é um mundo completamente diferente, não ia estar preparado, ia chegar ao Santa Clara e não ia ser mesmo, com certeza que não ia ser o mesmo jogador, a mesma pessoa, se tivesse nós uma vida fácil. Nós temos muitos exemplos de colegas nossos que fizeram formações em grandes clubes e depois chegaram a esses clubes Montalegre, Sorofenses, Ligas 13, CNS, que a própria meia rota começava a mexer e dificultava, e aqueles pequenos problemas é completamente diferente e não conseguiram, não cresceram a esse nível, e graças a Deus nós crescemos. É aprendizagem, é experiência. Importante transmitir essa questão do JP, relativizar as coisas e as coisas que são menos importantes e agarrar-se aos desafios. Lá está, é a maneira como encaras os problemas que aparecem na tua vida. E apareceram, para mim o meu exemplo para mim foi um choque muito grande sair do Braga e ir para o Montalegre, um clube que tinha acabado de subir da Distrital, na fronteira com Espanha, no expoente máximo de Portugal. Foi
o ano mais difícil da minha vida, sem dúvida nenhuma, porque estava longe de tudo. Queria ir à Braga, por exemplo, ver os meus amigos, já era 2 horas de viagem de carro, tinha que ir pelo Gerês e passei muita solidão lá. Mas pronto, lá está, fez-me crescer, fez-me dar valor, fez-me perceber que quando eu chegasse a um nível mais alto que não podia fazer de nada que pudesse trazer outra vez para trás. E a verdade é que até agora, não digo que seja um passo em frente de sair do Santa Clara para aqui, mas foi um passo ao lado e é uma experiência nova. Vejo outras realidades e não estou nada arrependido e está a correr muito bem. Por isso, fez-me crescer como homem e como jogador. JP, concordas? Queres acrescentar Concordo. algo? Não, concordo, porque é como o Nené disse, só lhe ajudou a crescer e ele próprio referiu uma coisa, nada lhe garante que se ele tivesse tido as coisas todas ia ser igual daqui a uns anos. Ele cresceu com isso, como eu também cresci com muita coisa, com muitos clubes, com muitos colegas, com muitas situações, com muitas decisões também, por assim dizer. Mas acho que é mais por aí, porque temos que estar bem cientes naquilo que queremos e no futuro e ciente nas decisões que tomamos. E foi bom. Acho, não me arrependo de nada e não me dava nada. Passamos então agora só ao nosso momento de fama show. Não é para pôr a chorar a ninguém, mas eu queria saber da vossa parte o momento mais bonito que vos marcou mais. Já falamos daquilo que pudesse trazer algum impacto, que vos abalasse na decisão, mas aquilo que vos marcou de uma forma positiva. Olha, eu posso começar. O momento mais marcante, ainda vou falar de sucessos desportivos, como tive com o Santa Clara quando fomos à Europa, ou quando fui campeão com o Braga, mas o momento mais marcante da minha carreira foi a primeira vez que fui ao Dragão e o meu pai ainda não me tinha visto, creio que não me tinha visto jogar ainda no Santa Clara. E foi a minha primeira vez contra um grande, num estádio de um dito grande. E o meu pai pegou no avião, ainda quis perder essa oportunidade e apareceu na bancada do Dragão. E no fim do jogo, nesse jogo que joguei, fui-lhe dar um abraço e ele começou a chorar. Isso para mim foi o momento mais marcante para mim e nunca me vou esquecer. Muito bem. Sentiste que ali naquele momento valeu a pena? Valeu a pena tudo? Eu ali olhei para ele e ele conseguiu todo o sacrifício todo, porque ele teve também uma vida difícil uma história muito longa da nossa vida, muitos sacrifícios que ele também fez, muita coisa que abdicou para eu conseguir crescer como jogador quando era miúdo, quando fui para Sintra, para o Sintrense. Ele passou muitas dificuldades para eu conseguir chegar a ser profissional no futebol e ele ali viu todos os sacrifícios da sua vida, tudo o que fez para me ajudar. Conseguiu ver no seu filho a primeira vez a jogar no Estádio Dragão. Imagino, não sei porque não sou pai, mas imagino a alegria dele e o sentido de realização na vida dele. Bonita história, fica registado. JP. Eu já tive alguns momentos que me marcou muito na minha carreira, tanto a nível coletivo quando fomos à Conference League, passagens, fases no Vitória Liga Europa, mas se calhar foi aí que me marquei mesmo no plantel sénior do Vitória, foi inclusive contra o Santa Clara, um jogo que entrei em que fiz o gol da vitória. Foi aí que se calhar veio aquele momento de explosão e os sacrifícios todos que fiz até aquele momento, até lá foi muito alto, muitos altos e baixos. Acho que ali foi o ponto, se calhar o ponto mais alto, o ponto com uma alegria assim maior que eu senti a nível positivo. Ok, dois bonitos momentos e eu vou passar então para a crónica que eu tenho, que podemos discuti-la. Gosto de ver a opinião dos convidados e a vossa versão. É uma crónica que está no Correio dos Açores. Chamam Não Treinam, Não Se Queixem. É uma visão de treinador sobre as questões do futebol e o título é Burros ou Cavalos, questão de perspectiva ou preconceito.
Comecemos com as diferenças que todos nós temos. A nossa individualidade difere-nos e nos molda a nível de personalidade e de crenças. Tem consequências através das nossas vivências, contextos e até genética. No entanto, sem muitas variáveis a nos a condicionar, variamos com base na nossa personalidade. Segundo Carol Regelberger, na cor da sua personalidade, dividimos somente em 4 cores. Mas só na análise da mesma personalidade temos conhecidos no mínimo 20 testes de personalidade. E a importância, conforme comprova-nos no livro de Halloween Nicholas em 2021. Mas vamos ao centroide desta crónica, a fábula do burro e do cavalo. Na fábula do burro e do cavalo, reza a dita história que um burro teimoso como tal, ou dizermos para andar ele não anda. Mas se mostrarmos uma cenoura ou algo que ele goste, ele anda sem qualquer motivo. No caso do cavalo, somente um som, ele anda. Mas se dermos uma chibatada mais forte, ele atira-nos de cima. Nisto, existem cavalos que são burros e burros que são cavalos. Mas transformando o ditado popular, quem nasceu para burro não chega a cavalo, o oposto também acontece. Para além de uns que pensam que são uma coisa, outros são outra. Por isso, a preciosa orientação do staff técnico e da consciencialização da sua realidade. Em ambos, se ficarmos atrás dos mesmos, estávamos a falar neste, dá-nos uma patada. Por isso um treinador tem que estar nem à frente nem atrás, mas sim liderando em consonância. Muita coisa se pode retirar desta história. Primeiro, andar é diferente de correr. Correr muito é diferente de correr bem. A passadeira dos ginásio é exemplo disso. Mas correr bem tem de correr, não ser basicamente andar. Dito isto, a proatividade tem a sua dependência no correr. E a eficiência no correr, bem. São máximas que os treinadores têm que ter em conta nos seus planeamentos e ação. Segundo, tal como nas outras dimensões, física, social, estratégica, mental, psicológica, também, tecnicamente e taticamente, os burros e os cavalos são diferentes. Seja na tomada de decisão e operacionalidade, seja na noção do espaço, tempo ou compreensão e interação dos sistemas táticos. E muitos mais pontos poderíamos discutir e debater, sem ser estes. Muitas vezes explicado nos exemplos físicos com as características mais predominantes, seja a velocidade num lateral ou a potência num avançado. Mas já voltando à análise micro, à análise de personalidade, não há assim tão retilíneo. Não é tão preto no branco. Até porque nessa análise os experts especificam que os vermelhos podem ser também azuis e os verdes também podem ser azuis. Ou seja, no tudo de um puzzle, corremos o risco e chegamos tarde se dermos só a falta ou a falha da peça no fim, ou seja, após o resultado. Terceiro, análise individual, complementar e coletiva e vice-versa. Estas são interdependentes, interrelacionadas. Concordando com isso, é portanto necessário fazer o seu perfil global, seja individual ou coletivo. Nesta crónica, e somente refletindo a nível individual, que é o que estamos a fazer, pois coletivamente isto amplifica-se, como será isto possível que a minha caminhada para estas estruturas, a análise e implementação numa dimensão mental raro fazem, estrategicamente parcialmente fazem, técnica ou tática fazem de uma forma fractal no contexto e na forma. Sente muito complicado juntar estas peças se à partida nem peças são fragmentos de peças. Quarto, tendo em conta os objetivos e crenças e visões de cada um dos intervenientes, mas a força do contexto e tempo nas decisões, o grito da liderança pode ajudar um cavalo, mas a um burro, não. Como o silêncio pode ser ineficiente a um cavalo e vem mal ao mundo no caso, e não vem mal ao mundo no caso de um burro. Neste caso, a arte da comunicação é eficiente, depende da clareza, da objetividade e impacto da mensagem, mas também da abertura do canal por parte do receptor e a predisposição do emissor.
pois a expressão vozes de burro não chegam ao céu aplicam-se quando não existem estas variáveis de comunicação. Quinto, se aprendermos com a lição da história infantil, onde todas as partes são importantes e um momento significado no resultado e desempenho final, seja individual ou coletivo, num momento precisamos de burros e noutro momento precisamos de cavalos. Precisamos dos dois. Na liderança não devemos desprezar a individualidade e a importância no coletivo. Como também a ciência e a personalidade que desconhecemos, em algum momento, ela pode nos fazer falta. Sexto e último, conforme diz Renato Paiva, todo o jogador é treinável se vier e quiser treinar. Mr. Renato Paiva diz que os mesmos de ser treinável têm que ter a noção nos intervenientes e das variáveis do treino e, consequentemente, do jogo. E que o seu trabalho tem que ser completo e no todo, tanto no individual como no coletivo. Ou seja, os sons têm que ser interligados na partitura do coletivo como no individual e transforma o todo individual como o todo coletivo. Estes sons, até isoladamente numa partitura própria, têm o seu ritmo e sentimento e a sua técnica e presença são assim sentido e conjugação do resto da orquestra. Com um contribuinte de uma forma ou de outra, pague sempre e fique o aviso gratuitamente. Ou arranjam e paga-se muito bem, dependendo do enquadramento, os melhores dos melhores jogadores. Estou sem peço desculpa, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Eu deixei de ouvir. Estás-me a ouvir? Não. Tu estás-me a ouvir, Nené? Eu estou. Tá. Isso pode ser alguma situação de alguma coisa que estejas desligado ou que estejas ligado o auricular. Possivelmente o auricular pode ter ido abaixo. Mas vou finalizar, estou quase no fim. Dependendo do enquadramento, os melhores dos melhores das várias classes de instrumentos, classe, cordas, madeiras, metais, percussão, teclas que fazem o solo e escondem a sinfonia da orquestra, ou treino individual e consequentemente o coletivo, para que a partitura seja um som uníssono e seja uma emoção da ideia. Ou queixam-se e continuam poetas de karaoke. Isto é algo que eu refiro e que falo todas aqui nos meus programas, Nané, é uma questão de reflexão. Tem a ver muito com a fábula e as fábulas do burro e do cavalo. Não é pejorativo, simplesmente é que numa equipa temos os dois e os dois têm uma função e que são importantes. Um pode ser o carregador de piano, como a gente fala, o outro ser mais o artista, mas ambos, em momentos, têm a sua importância e não podem ser desprezados. Em que um não pode ser o cavalo e o outro não pode ser o burro, porque tem as suas características individuais e têm que ser respeitadas essas características. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, eu concordo completamente. E numa equipa de futebol não podes ter só jogadores que sabem tocar o piano, também tens de ter aqueles que carreguem o piano. São esses dois grupos, para mim, fazem uma equipa completa, como temos o caso das melhores equipas. O Liverpool, por exemplo, tem o Fabinho, não é um jogador que sabe tocar o piano, mas carrega o piano e é importante numa equipa. E eu acho que todas as equipas têm um jogador desses. Não estou a querer dizer que o Fabinho não tem convidado, neste exemplo que eu estou a dar, mas é um jogador diferente, por exemplo, do Salah. E também fixei aquela parte da forma como se comunica com um e como se comunica com as personalidades, porque, por exemplo, no meu caso não, mas vou dar um caso qualquer, falar com um jogador, um treinador tem que ter cuidado na maneira como fala. Há jogadores que andam mais com um berro, com uma chamada de atenção, e outros, se calhar, vão abaixo com isso. Tem que ser de outra forma, com mais carinho. Concordo com toda a crónica. JP, identificas? Eu também. Já viste isto? Não, é daquilo que eu vi, eu concordo, porque foi como o Nené disse, nós não somos todos iguais e num grupo são 24, 25, 26 pessoas com personalidades completamente diferentes, em que o líder é o treinador, tem de tentar identificar a melhor maneira para saber lidar com
com cada jogador e para saber tirar o proveito, disso. E depois também temos a outra questão, que há aqueles que carregam o piano e os que tocam. Porque é super importante, porque é importante ter na equipa o misto. Porque também, mesmo há alturas é que é preciso ter alma, em vez de querer sair sempre a jogar. Há alturas que é preciso jogar feio, há alturas que é preciso lutar. E acho que a Crónica, eu concordo com a Crónica, daquilo que eu vi, até onde eu vi, concordo com tudo. Tentei não ser muito técnico e pôr aqui um pouco das fábulas no meio, que são as fábulas ensinam-nos desde criança histórias e morais muito interessantes que nós levamos para a vida e esta situação de não desprezar a individualidade de cada um é importantíssima. O exemplo do Éder é uma coisa, quem já leu o livro do Éder é de uma coisa Eu por acaso brutal. não li. Eu ainda não li, mas eu também tenho aqui um exemplo interessante. Vamos supor, temos uma nota de 50, toda machucada, e tu tens uma nota de 50 normal. Não há diferença. Certo. Nas notas de 50 o valor é o mesmo. Depende é como se trata. Quando é num bar é 2, 3 euros, 4. Quando está no supermercado são cêntimos, 58 cêntimos. Agora tudo depende do valor que se dá em cada sítio. Há sítios que eu não consegui demonstrar o meu futebol, mas eu sou o mesmo João Pedro. Se calhar para algum treinador não apreciava tanto as minhas qualidades, para outros apreciam mais, ou se calhar, mas continua a ser o mesmo. Só que se calhar as minhas qualidades veio ao de cima, em certos sítios mais do que noutros, mas continua a ser o mesmo João Pedro. Acho que também vai muito por aí. Vocês estás a dizer, JP, que o não ou um comportamento teu não te define. Um comportamento ou um não ou uma opinião não te define na tua essência. És mais do que também, mas não estava aí tanto por aí, mas estava aí mais só pelo João Pedro e como qualquer jogador a nível de atleta. Não tem nada a ver, porque num sítio pode não dar, noutro sítio dá. Tudo depende de nós, cabe de nós, porque cabe de nós a não desistirmos. Às vezes no mesmo sítio um treinador não dá e vem outro treinador e dá. Isso às vezes exatamente. Se calhar vai mais ao encontro da forma como o treinador comunica contigo, como já percebeu como é que tu és e lida contigo de maneira diferente e dessa maneira consegues mostrar mais o teu valor. Muitas das vezes na minha opinião, muitas vezes é assim que funciona. Nem precisa mudar de sítio, mas muitas vezes o ar só dentro do clube, só a questão de mudar de ar ou vir uma pessoa, um treinador novo para o clube e às vezes muda tudo na vida de um jogador. E há muitos exemplos desses. E tenho uma questão que para mim, antes de mais, queria fazê-la. Com a vossa experiência, vocês pudessem-nos partilhar isso. Como é que conseguimos enquadrar todas as crenças, todas as visões, todos os objetivos individuais para um objetivo coletivo, para uma crença coletiva? No meu caso, eu não sou um jogador que tenha como grandes objetivos individuais, como tenho que fazer 10 golos, tenho que fazer isto. O meu objetivo sempre foi conseguir conquistar o meu lugar no 11. E para fazer isso tinha que ir de forma às ideias do treinador, porque o treinador vai meter com o jogador que dentro das ideias dele consegue dar essas garantias. E era sempre esse o meu objetivo individual, era esse, era fazer aquilo que o treinador pedia. Claro que muitas vezes tens que ter a tua irreverência, tens que mostrar mais um bocadinho daquilo que o treinador te pede, mas era isso, os meus objetivos individuais encaixavam-se nos coletivos, porque eu considero-me mais um jogador coletivo do que individual. Não procuro golos, não procuro essas estatísticas individuais. Para mim era o sucesso da equipa e para mim foi fácil conjugar as duas coisas, porque eu não sou um jogador de ter grandes
O meu objetivo individual é fazer o máximo de jogos, conseguir sempre subir o meu nível na carreira, mas isso só acontece se a equipa tiver sucesso. Por isso, eu sozinho percebi que era assim, eu sozinho não ia conseguir subir de nível se a equipa, se descermos de divisão ou se andarmos aí 10 jogos sem ganhar, quem é que vai olhar para mim? Por isso, a única forma de olharem para mim e de eu conseguir atingir o meu objetivo pessoal era a equipa estar bem. JP, como é que superas os egos e portanto, os próprios ambições pessoais, como é que supera isto em 24, como tu falaste, estão em 27 pessoas diferentes? Muitas vezes não é questão de superar, mas é saber a posição de cada um. Primeiro vem a equipa, depois vem os meus objetivos individuais. Claro que a minha posição também é diferente da do eu Nené, sou médio, eu sou avançado, eu vivo de golos, mas isso também tem a ver com, eu muitas vezes não sou a primeira opção, mas também tenho a noção que ao ir para dentro do campo posso ajudar a equipa com a minha entrada, posso ajudar com marcar o golo, com segurar a bola, ganhar faltas, etc, etc. Acho que tem muito a ver com saber os papéis e ter noção que, antes de tudo, a equipa está em primeiro lugar. Por isso, vai mais por aí. Ok. Esta mensagem vossa, vocês não sabem o poder que tem, porque sabemos como na vida os problemas surgem. Claro. Os problemas surgem e depois temos que resolver os problemas. Não se pode fugir de um problema porque ele depois ganha uma amplitude ainda maior e não conseguimos idealizar uma época consoante os nossos objetivos. Muito dificilmente é assim. Pelo menos eu nunca consegui ter uma época em que idealizei os meus objetivos e foi assim. Claro que tenho os meus objetivos, quero concretizar mais do que consegui antes, mas não consigo, olha, vou fazer isso agora, vou fazer aquilo agora. Isso é impossível. É quase impossível. É difícil. E nesta carreira já com muito percurso, com muito sucesso da vossa parte, vocês em relação aos objetivos e esses objetivos individuais, alguns vocês traçam a curto prazo e que podemos saber, ou alguns que vocês traçam a longo prazo que nós queremos saber. Não, no meu caso agora que vim aqui para a Polónia, tenho como objetivo chegar a um clube, um grande aqui da Polónia, porque comecei do zero e está-me a correr bem. As pessoas já falam de mim, marquei golo, fiz assistências. Agora, quando marcas golos e fazes assistências é mais fácil, ajuda-te, porque dá-te os holofotes estão mais em ti. E eu tenho como objetivo, mas lá está, vai depender do sucesso da equipa, do sucesso que eu tiver na equipa, para conseguir chegar a esse nível. E o objetivo a curto prazo que tenho é, por exemplo, chegar a não vou dizer nomes dos clubes, mas os maiores clubes aqui na Polónia. E depois tentar ser campeão aqui. Nunca se sabe. Estamos a torcer. Nunca se sabe. Temos aqui mais um adepto. Obrigado. Dois. Eu já tenho, como objetivo é mais a curto prazo. Estou mais focado aqui no meu clube, em ganhar o meu espaço, a ganhar a minha titularidade, porque neste momento não sou um titular absoluto. A ter mais minutos, a conseguir fazer os meus golos. E claro que tenho como objetivo chegar a grandes clubes aqui na Grécia, ficar bem classificado, mas primeiro penso mais a curto prazo e mais a nível coletivo do que o meu, porque se a equipa estiver bem, o resto vai-me correr gradualmente normal, vai ser normal. Nós já fizemos um percurso que foi voltar ao passado e o que é que mudaríamos? Mudaríamos em relação ao vosso percurso. Agora fazemos ao contrário, que é ir ao futuro. Como é que vocês veem, como é que o Rui Correia vê, como jogador ainda não como treinador, vê-se no futuro daqui a 1 ano, 2, 3 anos? Aquilo que eu sonho, entre aspas, que idealizo e que gostava que acontecesse, é aquilo que disse ainda há bocadinho, é
conseguir chegar a um clube grande aqui, lutar pelo título e levantar a taça aqui do Campeonato da Polónia. Era isso que eu idealizava, no máximo para mim aqui era isso. E depois dos 30, começar a pensar em... Isto é a minha estratégia, começar a pensar mais em termos de financeiros e conseguir arrecadar, porque a vida de futebolista é curta e nem metade da nossa vida é, portanto, conseguir amelhar um bocadinho para conseguir organizar a minha vida depois do futebol e vamos ver. Vamos ver se vai correr como eu penso. Isso é uma noção que toda a gente que vai para futebolista tem que ter em conta, que é uma carreira curta. E não vamos ser hipócritas, claro que também andamos no futebol, fazemos aquilo que gostamos, mas se num lado o máximo conseguirmos ganhar de dinheiro, é a nossa vida, não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que só estou aqui porque gosto da equipa ou porque eu gosto de jogar futebol. Não, gosto de jogar futebol e sei que pode proporcionar uma vida boa e o meu trabalho é esse, é conseguir elevar o meu nível porque também quero ganhar dinheiro para organizar a minha vida depois do futebol e sem dinheiro é difícil nesta sociedade. JP. Se for aquilo que tenciono que a minha família e os meus amigos, os meus próximos tenham orgulho em mim, que eu consigo os meus objetivos, que jogue em bons campeonatos e conquiste títulos nacionais, porque é um sonho. Nunca conquistei e espero que o meu futuro seja assim. E como o Nené disse, depois a partir dos 30 também se calhar amealhar para pensar no futuro, pensar depois de futebol. Se calhar agora já estamos a pensar, não estamos a dizer, mas já pensamos. Sim. É uma realidade, é rápido e nunca sabemos o dia da manhã no futebol, por isso espero que seja assim para nós os dois. E espero que este seja um talismã para vocês conseguirem esse título nacional, seja na Polónia, seja na Grécia. Eu adorava poder chegar aqui, açoriano, ver um país diferente, longe de casa e conseguir ser campeão. Isso aí era a cereja no topo do bolo. Depois, a partir daí, pensar noutras coisas. Nené, o JP, os açorianos já o conseguiram. É verdade. Já foi campeão nacional e no Paris Saint-Germain e... Portanto, era mais um, queria ser mais um só. Exatamente. Mais um. Na Graciosa não havia e eu se conseguisse... É açoriano, queremos seguir os bons exemplos. A minha ilha era uma maravilha. Muito bem. Em falar agora em ilhas, queria saber da vossa parte se tem alguma mensagem para deixar aos nossos espectadores, aos futuros futebolistas, quem quer ingressar nesta carreira, quem quer ir para um país como vocês tiveram essa coragem, essa resiliência e compromisso de ir para outro contexto, outro desafio. Qual é a mensagem que passam a estes jogadores, seja açoriano, seja a nível nacional, que queiram seguir isto? A mensagem que a gente passa, eu acho, pelo menos da minha parte, vai para todos os açorianos, porque aquilo que nós fazemos e os sacrifícios que a gente fez, acho que engloba para tudo, não só para o futebol, não só para o desporto, mas para todas as profissões, que é não desistir, lutarmos por aquilo que queremos, termos coragem, e acho que nós açorianos somos tudo isso, e se queremos conquistar os nossos desejos e sonhos, temos que ser bravos e valentes, e é essa a mensagem que eu passo a todos os açorianos. A minha, o conselho que eu dou é, desde o início, nem pensar que porque eu vivo na Graciosa ou estou em São Miguel já é um meio maior, mas as crianças que estão na Graciosa nem pensarem, eu estou aqui, nunca vai acontecer comigo. Se já tiverem esse pensamento, é certo que nunca vão conseguir fazer nada. Por isso, têm que acreditar, têm que fazer aquilo que gostam, porque quando são jovens nem é questão de ser um trabalho, nem é uma profissão, é fazer aquilo que gosta, com a ambição de crescer, ser melhores jogadores
e lá estás, ter a sorte, porque a sorte procura-se, e se for aos treinos todos, se, se tiver gosto para aquilo que faz, com certeza que vai haver alguém como houve comigo, que vai ver, olha, vou-te levar ao continente, ou vou-te levar a este clube, tu jogas bem, tu trabalhas, tu mereces. Com certeza, certeza absoluta que alguém vai ver. Pode haver um outro que não, mas isso é assim em todas as profissões. Mas com certeza que se tiverem gosto para aquilo que fazem, não faltarem aos treinos, e já disse isso agora quando fui lá condecorado na Graciosa, é não faltar aos treinos e ter gosto para aquilo que faz, que alguém Evite vai ver. uma foto com os miúdos do Guadalupe, não foi? E sempre que posso, ainda agora quando fui lá de férias fiz um jogo com eles, porque eu também tenho essa ambição de ganhar conhecimentos no futebol e ajudar as crianças que depois do futebol têm um gosto enorme de poder fazer pelos outros aquilo que fizeram comigo. E eu acredito que se eu tivesse sucesso e com os conhecimentos que tenho no futebol, e que espero ter ainda mais, com diretores, conhecendo treinadores no futuro, poder ajudar aqueles que acreditam e que querem isso para a sua vida, porque também não podemos obrigar a trabalho, se não tem gosto, não vai. Mas gostava de poder ajudar um dia, no futuro, poder ajudar os jovens jogadores, não só na Graciosa, mas quem sabe nos Açores todos, poder levá-los para outro patamar. Pelo menos dar um empurrãozinho que é preciso, e que me deram também. O que é que acrescentas aqui a JP é mais esta mensagem? Não, não há nada a acrescentar. Ele é que acrescentou aquilo que eu disse, porque no fundo é a realidade. Nós tudo o que estamos aqui a fazer e tudo o que estamos a tentar conquistar é para nós, mas não esquecemos o que está para trás e o que pode estar a vir para a frente. E tentarmos ser exemplos para os jogadores açorianos, para a sociedade açoriana, para toda a gente. E se pudermos ajudar os Açores, com certeza vamos ajudar naquilo que puder ser. Excelente programa, e também aproveitamos que fui, se não me engano, dito no jogo do Guadalupe, União Mequelense, este fim de semana, para apoiarem o Tiago, uma criança que necessita. Deixo também o repto, é uma criança que necessita, criança açoriana. E se a diáspora que vai nos ouvir puder ajudar, nem que seja com um cêntimo, é sempre ótimo ajudar. Portanto, uma criança que tem uma doença e que precisa da vossa ajuda. Nisto eu agradeço mais uma vez a vossa presença cá. Penso que foi enriquecedora, penso que deram bons exemplos, passaram a vossa experiência, a vossa sabedoria, e também um pouco da vossa história cheia de mérito, em que tiveram que abraçar outros projetos corajosamente fora de portas, portanto, percorrendo a nível nacional e chegando a outros campeonatos no estrangeiro, e agradeço duas claras referências já antes e agora, com o meu total reconhecimento, e de duas referências do futebol açoriano. Para mim foi um prazer ter-vos aqui no programa, conhecer-vos. Certamente que foi e será uma mais-valia para todos aqueles que querem seguir este percurso de jogador. Deixo-vos então, neste momento, uma última mensagem aos vossos conhecidos, familiares, queridos, quem esteja do outro lado a nos ouvir, alguma mensagem final para passarmos o final do programa, os últimos pormenores do programa, e portanto, passa a bola
para vocês. Não, é dizer que para mim também foi um gosto muito grande ser convidado para o seu programa. Transmitir histórias, porque é importante para aqueles que nos queiram ouvir e aprender com os nossos exemplos. Acredito que possa ajudar, e que, sabendo que nem tudo é um mar de rosas, na nossa vida houve problemas e há que saber não ter medo dos problemas e enfrentá-los. Há momentos que, para aqueles jovens que querem sair, querem outras oportunidades, saberem que nem tudo vai ser bom, que vão chorar algumas vezes, provavelmente, mas que têm que ser fortes, e essa é a mensagem que eu quero passar, é ter força e muita vontade. E é isso. E quando quiserem convidar outra vez para este tipo de programas, estão à vontade que eu vou aparecer. Muito obrigado. Um gosto nosso. JP. Eu também agradecer. Foi com muito gosto que vim aqui ao programa partilhar as minhas experiências, também falar com o Nené, que já não falava com ele há algum tempo. Já há algum tempo. Já não me via. Mas foi bom partilharmos, porque no fundo nós queremos passar a mensagem para os açorianos e para toda a gente que nos segue do que passamos, do que fazemos, do que é a nossa vida, e acho que esse programa vai ajudar para isso, e só tenho a agradecer e mandar uma mensagem. Acho que a mensagem durante o programa todo foi mandada, não há assim mais nada a acrescentar, só mesmo um agradecimento a ti por nos teres convidado e pela oportunidade. Obrigado então novamente aos nossos excelentes convidados, referências do futebol açoriano no estrangeiro, com um largo percurso nesta modalidade, e que vão-nos dar muito mais alegrias a todos nós, açorianos e sem exceção portugueses. Estamos à espera de títulos nacionais brevemente. Vamos ver. Então, relembrando, amanhã temos na Rádio Lumena 107.1 e 90.0 em diferido este programa, Rádio Asas do Atlântico, e na Diáspora do Canadá, Rádio Audiência do Grande Porto, Portugal Continental, terça-feira às 19. Na quarta-feira temos Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Voz dos Açores, Rádio Linha Horizonte a partir das 17, também televisão portuguesa californiana. Portanto, vemos como tema jogadores açorianos no estrangeiro, Rui Correia, Nané, jogador açoriano no clube polaco Jagiellonia, e João Pedro Silva. Vai lá. João Pedro Silva JP, jogador açoriano no clube grego Panathinaikos. Portanto, com prática, só mesmo com prática é que a gente chega lá. É prática. Obrigado a todos. Um grande abraço aos nossos convidados. Força, toda a força dos Açores para aí, para onde vocês estão. Agarrem nessa força e transformem positivamente e consigam os vossos objetivos individuais e coletivos. Mais uma vez, um meu muito obrigado por a vossa presença cá. Um carinho muito grande e uma admiração muito grande. Um bem-aja. Boa noite a todos. Ficamos para a próxima semana com os misters da terceira do Campeonato de Portugal, da Terceira Liga e do Campeonato dos Açores. Os três numa tertúlia muito grande de 4h30 que chegou e que foi indeferido no final do ano e que vamos depois passar na próxima segunda-feira. Um bem-aja a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau. Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20h. Apresentação e produção de Pedro Sousa.